Ora, bom dia. Seguindo a boa prática das apresentações de ontem e de hoje de manhã, o meu nome é Inês Simões, sou nem alta nem baixa, relativamente magra, cabelo mais ou menos pelo ombro, alourado. Acho que o meu cabeleireiro se entusiasmou da última vez, porque a cor original é castanho claro. Sou fruto de uma família onde existe muita diversidade. O meu avô materno é São Tomense, era São Tomense, negro. A minha avó, branca, loura, de olhos azuis. A minha mãe, eu costumo dizer, tem um tom bronzeado, tem a cor que eu gostaria de ter o ano inteiro. E o meu pai era branco, muito branco. E, portanto, a diversidade é algo muito presente na nossa família. E já que falamos de diversidade, achei que era a introdução certa para abrir esta sessão. Bem-vindos, os meus convidados, bem-vindas. É um painel muito especial, porque vamos falar de comunicação social, onde, enfim, todos nós assistimos diariamente a notícias, a comunicação às vezes fora do mundo jornalístico, porque hoje todos comunicamos, todos falamos. É um tema, a diversidade, equidade e inclusão, cada vez mais presente na comunicação social, cada vez mais notícias, é um tema que tem ganho muito espaço mediático. Também organizações, movimentos sociais cada vez mais frequentes e que também geram naturalmente mais notícias. E cada vez mais eu também assisto a uma presença muito grande e crescente de vozes ativas em torno destes temas e que acabam por também elas próprias ganhar mais espaço mediático, não deixando de referir também que cada vez mais nas efemérides também são um momento que tem sido aproveitado para trazer mais notícias sobre este tema. As pessoas convidadas que eu tenho neste painel, por norma, dão voz a outras pessoas, dão voz a muitas histórias e hoje vamos inverter um bocadinho o vosso papel. E o que queremos é ouvir a vossa voz enquanto pessoas e enquanto profissionais. E eu vou começar pela Maria Flor. Não, vai começar, mas também pode acabar. Voltamos lá. Ontem tivemos um orador, no meu entender, com uma intervenção muito interessante, o Asif Sadiq, que referia que nos Estados Unidos, diariamente, são muitas as notícias em torno de temas de diversidade, equidade e inclusão. E ele dizia, mas temos que ir mais longe, não pode ser só notícias. E eu acho que ele tem razão, mas acho que temos que começar por algum lado e acho que a comunicação social aqui tem um papel fundamental. E, portanto, Maria Flor, o que eu te perguntava é se hoje consideras que há espaço mediático suficiente para estes temas ou se há tudo por fazer. Muito bom dia. Não sei se isto está ligado. Acho que não está a funcionar. Está? Alô? Bom dia. Queres experimentar este, Maria? Ok. Também. Não estava ligado. Já está. Eu estava a carregar nos botões. Lá está, isto é um programa de inclusão. Estava a carregar nos botões errados. Eu não sei, não tenho que me apresentar antes. Sim. Pronto, sou morena, mas a minha cor de cabelo não devia ser esta. Não. Mas pronto, ainda é porque não tenho coragem para deixar de ser, porque já estaria grisalha. É a primeira vez que eu me apresento de uma forma diversa e eu escrevi aqui algumas coisas, aliás, porque li nas boas práticas que era conveniente escrever para não nos alongarmos demais e nós que trabalhamos com a palavra sabemos que o melhor improviso é aquele que está escrito. Portanto, sou mulher branca há 60 anos, tenho uma relação marital, não sou casada nem união de facto declarada com um homem também branco há 37, sou avó sem ter sido mãe, sou tia de sangue por afinidade e por coração, sou irmã e sobrinha de sangue. Bom, acho que isto está mais ou menos. Depois, bom, já falei do cabelo, acho que somos todos portadores de deficiência e às vezes uma das deficiências que eu penso que todos os jornalistas têm, e como jornalista que sou há 40 anos, que tenho atividade profissional, às vezes nós não nos conseguimos despir dos nossos preconceitos. E isso é uma deficiência. É uma deficiência tão marcante quanto outra, que é
Por exemplo, ser cego, não ouvir, ter dificuldades de locomoção ou ter mesmo problemas cognitivos. De resto, por enquanto, ainda não tenho dificuldades de locomoção, vejo bem ao longe, para o perto já preciso de óculos para ler, já ouvi melhor do que ouço hoje e a memória também já foi melhor. Sou jornalista há 40 anos, já disse, há 25 na Antena 1, antes na TSF, sou fundadora e não membro fundador, como já li nesta exposição em relação a uma das mulheres, é membro fundador de já não sei o quê. Não, sou fundadora. A palavra no feminino deve ser utilizada. E trabalho há 40 anos em órgãos de comunicação social e para responder à tua pergunta, nós combinámos tratar-nos todos por tu, se bem que eu não conhecesse ninguém que estava aqui. Conheço a Sara de Melo Rocha, mas não conhecia ninguém pessoalmente. E eu penso que este tratamento por tu não tem problema nenhum, estou perfeitamente à vontade, mas de certa forma exclui quem ouve. Porque quem ouve não nos trata por tu. Seguramente que as pessoas que não se conhecem só se forem da mesma geração. Pronto, eu já disse que tenho 60 anos, não tenho problema nenhum, está tudo ok. Acho que os jornalistas, de facto, são muito pouco... este tema é um tema complicadíssimo. É um tema, aliás, nós vemos, não é? O tema da imigração, o tema das mulheres, o tema das minorias, e as mulheres não são minoria em lado nenhum, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Eu tive uma sorte, porque isto, como diz o poeta, a vida é a arte dos encontros, e há encontros na vida que são importantes. A minha formação base é Sociologia, e eu tive a sorte de, na faculdade, ter tido contacto com uma, hoje, socióloga, Paula Campos Pinto, que boa parte da sua atividade pela mãe é uma mulher que falta nesta exposição, que é a Guida Faria, que me fez pertencer à Fundação Liga, a antiga... como é que se chama? Liga dos 300 Motores, chamava-se assim, hoje chama-se Fundação Liga, e desenvolve um trabalho magnífico no Casalinho da Ajuda de inclusão, de inclusão pela arte também, muito na escola do João dos Santos. E, portanto, eu tive a sorte de, na faculdade, ter sido confrontada com aquilo que mais tarde, porque nessa altura não se chamava assim, pessoas com deficiência. E tive a sorte de ser confrontada com isso. Eu tive uma avó que, de facto, era uma pessoa com deficiência. Eu não olhava para ela assim, mas era, não cognitiva, mas motora, graças a 3 tromboses, e, portanto, estava numa cadeira de rodas e vivia connosco. E, portanto, a questão da acessibilidade, por exemplo, olho para este auditório, que é interessante, mas é muito pouco acessível. Uma pessoa com cadeira de rodas tem imensa dificuldade em chegar aqui. E, portanto, se nós alterarmos o nosso o nosso ângulo, e o que é que os jornalistas fazem? Os jornalistas escolhem um ângulo. Às vezes não é o mais interessante, como nós vemos, não é? E como sentimos. E, portanto, este ângulo daquilo que sai da norma, não quero dizer, eu ia dizer do diferente, não quero dizer, daquilo que sai da norma, daquilo que mais faz questionar, daquilo que tem mais dificuldade. O jornalismo tem muita dificuldade em incluir. Mas, portanto, para responder e para me calar já, tive esta sorte de ter este contacto. E só para acabar, moderei a pedido precisamente da então Presidente da Fundação Liga, a Guida Faria, que é uma senhora que tem hoje 91 anos ou 2, e que tem um trabalho notável nesta área da diversidade, da inclusão e da equidade, que foi... moderei vários debates com deputados, boa parte da minha vida profissional tem que ver com o jornalismo político, e numa dessas alturas estava em questão as alterações à Constituição.
Não houve muitas, mas houve várias revisões constitucionais. E eu lembro-me de perguntar, mas, Guida, porque ela chama-se mesmo Guida, o que é que vocês querem mesmo? O que é que precisam? Nós precisamos que a Constituição deixe de falar em deficientes. Não há deficientes. Há pessoas com deficiência. E eu era mais jovem e perguntei, mas isso é tão diferente porquê? Porque se nós utilizarmos a expressão pessoas com deficiência, como utilizamos aqui, estamos a dar primazia à pessoa. E toda a gente é pessoa. E, portanto, foi uma conversa à volta disto que levou a uma alteração constitucional, que a partir dessa altura, da Constituição, creio que de 1997, que diz que são pessoas com deficiência. Portanto, às vezes não é preciso muito, é só preciso o foco no ângulo certo. Muito bem. Ontem, uma das intervenções que foi da Cláudia Semedo, e a determinado momento ela dá um exemplo em que, e quem esteve recorda-se certamente, em que foi lançado o desafio a uma plataforma de inteligência artificial em que se pedia qual seria o quadro ideal de liderança de uma organização. E a resposta foi homem, branco, mais de 50 anos e privilegiado. E a Cláudia dizia, isto aconteceu porque as pessoas que estavam por trás da programação eram homens com mais de 50 anos, brancos e privilegiados. E isto leva-me à segunda pergunta para ti, Margarida, que é, neste contexto das redações, até que ponto é que existem práticas de trabalho, de ambiente inclusivo e diverso, e, na verdade, se existem assimetrias que sejam mais evidentes, não é? E como é que isso pode depois influenciar ou não aquilo que é o trabalho jornalístico? Bom dia, que pergunta. Vou começar por me apresentar enquanto reflito sobre isso. Olá, eu sou a Margarida, sou uma mulher cisgénero, tenho 1,70 m, um bocadinho menos, mas vamos puxar para cima para parecer melhor. Estou vestida de vermelho, tenho cabelo castanho claro pelos ombros e estou de ténis, porque acho que é muito melhor para a acessibilidade, como dizia aqui a Flor. Eu acho que estas questões se cruzam, não é, Inês? Isto que a Flor falava, este ângulo pelo qual nós olhamos e aquilo que é a diversidade nas redações. A diversidade nas redações reflete muito aquilo que é a diversidade nas universidades. Portanto, tínhamos de ir muito atrás para começar a perceber porque é que depois há logo aí um enviesamento. E porque é que, se calhar, estes ângulos às vezes não são os mais interessantes, porque nós, naturalmente, numa redação, estamos enviesados. Alguns factos. Até há relativamente poucos anos, as redações eram efetivamente lugares de profissionais que vinham de famílias privilegiadas, porque também era, por norma, quem tinha acesso ao ensino superior. E apesar de haver muitos jornalistas que não tinham... eu sou millennial, esqueci-me de dizer isto, não foi? Desculpem. Mesmo 15 anos. Disseste a idade? Pronto, ficou identificado. Mas, apesar de nem todos os jornalistas anteriores à minha geração terem cursos superiores, a maior parte tinha, mesmo que não fossem jornalismo, não é? Até porque o curso de jornalismo é uma coisa relativamente recente. Portanto, o nosso enviesamento, a nossa diversidade dentro de uma redação reflete muito aquilo que é a falta dela na sociedade, em alguns lugares. Não me surpreende nada essa avaliação da ferramenta de inteligência artificial, porque nós sabemos quem são os programadores que estão por trás e está mais do que provado que há um preconceito, há um enviesamento daquilo que são as ferramentas de inteligência artificial, precisamente por causa de quem está por trás. Mas o nosso papel enquanto jornalistas, porque nós somos formados sobretudo para ter esse papel de reflexão de aquilo que nós chamamos de gatekeeping, não é? Dos guardiões dos portões da sociedade, parece assim uma coisa muito, como direi, de diva, mas muito poderosa, e é, não é? Mas acima de tudo que nos dá muita responsabilidade. O nosso trabalho, mais do que garantir, nós temos de garantir que essa diversidade existe nas redações, apesar de não ser fácil, porque
por tudo aquilo que eu disse atrás, não é? Vem de antes. Mas eu acho que o nosso papel é, sobretudo, perceber onde essa diversidade falha e ter o cuidado, e por isso é que existem editores, diretores, pessoas com memória e com experiência, por isso é que esta diversidade de que nós falámos aqui e que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares falava e que é muito importante, e nós às vezes nos esquecemos das idades, a idade, a experiência, a formação, a origem, a religião, tudo isso tem de estar na cabeça de qualquer jornalista antes de começar a pegar numa história. E mesmo que essa diversidade não exista representada nas pessoas que compõem aquela redação, faz parte do nosso trabalho e da nossa responsabilidade garantir, no limite da nossa possibilidade humana e do nosso próprio enviesamento, conseguir que o nosso trabalho, que aquilo que é mostrado à comunidade seja o mais diverso possível. Não sei se respondi à tua pergunta, no fundo é quase tentar fazer uma omelete sem ovos, se quiseres. Não, respondeste e eu que estou num contexto corporativo, não numa redação, é muito fácil conseguir transpor para o contexto da organização a mesma realidade, não é? Até que ponto é que as equipas de comunicação que constroem narrativas são equipas que têm alguma diversidade? Nós ontem falávamos disso aqui na sala, tínhamos uma sala maioritariamente de mulheres, o mundo da comunicação tem sido maioritariamente mulheres e, portanto, há aqui não é enviesamento, mas há de facto uma origem que faz com que seja um caminho também para nós, desafio, não é? Enquanto comunicadores. Eu acho que, acima de tudo, há um desafio e a Amanda e o Wilson vão falar aqui de como é que também se pega nestes temas, portanto, eu não me vou aventurar por aí. Mas eu acho que aqui o nosso maior desafio enquanto mídia é efetivamente perceber que estes ângulos, por isso foi importante ser a Flor a começar, porque eu acho que é esta questão, às vezes as pessoas, eu sinto às vezes que as pessoas não têm muita noção do que é a dificuldade também de estar deste lado, não é? E nós falhamos muito, e falhamos todos os dias, porque somos pessoas, que é um problema nesta coisa. Nós temos enviesamentos e nós temos formas de olhar muito próprias. Portanto, quando se fala da objetividade do jornalismo, que é uma coisa que se bate imenso na faculdade, a objetividade, certo, mas nós somos pessoas. A minha objetividade é diferente da objetividade da Flor, diferente da objetividade da Paula, da do Wilson, porque eu cresci num contexto diferente. Portanto, eu posso achar que estou a ser super objetiva, não é? E a objetividade também não é dar exatamente o mesmo espaço a todas as ideias da sala, porque isso também é perigoso. Portanto, isto é às vezes aqui uma relação muito complexa. E por isso, às vezes, eu também gostava que houvesse alguma generosidade de quem nos ouve para perceber que também há uma dificuldade deste lado. Alguma empatia. Alguma empatia. Há uma responsabilidade muito grande e novamente, nós falhamos, mas há uma dificuldade muito grande, porque nós todos os dias nos debatemos com este nosso próprio enviesamento de que nós, 90%, 70% do tempo até temos noção de que ele existe. Mas às vezes é a correria do dia-a-dia. São as pressões de várias questões. Portanto, eu acho que é uma luta de todos e esta procura pelo ângulo certo é talvez o maior desafio das redações hoje em dia e, acima de tudo, a tentativa de encontrar o ângulo, se calhar, mais justo para aquilo que a sociedade, não é aquilo que a sociedade espera de nós, é para aquilo que a sociedade precisa em cada contexto. Isso leva-me aqui à próxima questão para a Amanda, que é precisamente quando nós falamos de desafios, de barreiras que encontram, do ponto de vista jornalístico, na redação de histórias que vos chegam, não é? E como é que vocês conseguem criar essas narrativas e precisamente ter em conta estas dificuldades que falávamos há pouco? E se existem estas resistências a nível editorial também para estas histórias, não é? Como é que vocês fazem essa gestão? Bom dia. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia também às colegas e colega de painel. Me apresentando, eu sou Amanda, eu tenho
31 anos. Eu sempre me perco nessa coisa dos millennials, boomers, então tenho 31, não sei onde é que isso se encaixa bem. É millennial. Millennial? Ok, sou millennial. Seja o que signifique. Eu tenho 1,65 m, eu sou brasileira e estou vestida toda de preto, com sabrinas marrons. Eu ia dizer sapatilhas, mas eu não quero que abra uma guerra regional diplomática com o Porto, porque eu sei que há uma questão aí com os tênis, sapatilhas e coisa e tal. E tenho os cabelos escuros também, castanhos, e não enxergo bem, uso óculos. A minha memória também já foi muito melhor do que é hoje. Depois que eu tive Covid, ficou realmente muito complicado. Isso é um problema para quem é jornalista. Em relação à tua pergunta, do meu ponto de vista e da experiência que eu vivo no Diário de Notícias e no DN Brasil, não há uma resistência editorial em relação a esses temas. O que há, às vezes, são tantos assuntos que nós temos que cobrir. E, felizmente, no caso do DN, a imigração tem um bom espaço, então eu nunca tive dificuldades em tratar desse tema. E eu acho que a resistência ela está muito mais a nível do público, está muito mais a nível das pessoas, está muito mais a nível dos leitores, que acham que tratar de imigração, que, ao meu ver, e talvez aqui eu seja suspeita para dizer, mas eu acho que é um dos grandes temas da atualidade, não só em Portugal, na Europa, no mundo. Agora, com a eleição do Donald Trump, também esse assunto volta a ficar ainda mais em alta. Mas eu acho que a imigração ela é um assunto que diz respeito a toda a sociedade. Ela não diz respeito só aos imigrantes. Num país como Portugal, em que há um grande número de imigrantes, em que nós estamos em quase todos os espaços, ainda falta muito, né? Nas redações somos pouquíssimos. Não é? Eu sou realmente uma jornalista muito privilegiada, enquanto brasileira, por ocupar um espaço num jornal, digamos, de prestígio, como é o DN, um jornal com 160 anos de história. Também sou comentadora na CNN de Portugal. Eu tive muitos painéis com a Sara, né, Sara? E também sou a única mulher brasileira lá. Então, eu acho que a resistência está em como o público recebe essas notícias, porque o público está uma parte, está tão radicalizado, está tão cansado que acha que falar de imigração ou falar de integração, falar de alguns temas são classificados, e aqui abro muitas aspas, como uma agenda woke. E está muito em alta esse termo, não é? Mas, na verdade, não é uma agenda woke, na verdade, é falar do dia a dia, né? O que aconteceria com Portugal se os imigrantes não trabalhassem hoje? E eu lembro que uma vez eu escrevi uma crônica, eu acho que foi no final do ano passado, no DN, que era 3 dias sem imigrantes em Portugal. O que aconteceria no país? E esse foi um dos textos em que eu mais fui ameaçada e xingada e criticada e ameaçada de coisas horríveis, simplesmente por ter escrito ali uma crônica de uma coisa que é uma realidade, que se nós, imigrantes, hoje parássemos de trabalhar, Portugal viveria dias muito, muito complicados, né? No jornalismo não, porque somos poucos, mas em outras áreas seria muito complicado. Então, do ponto de vista editorial, pelo menos do jornal em que eu trabalho, eu não vejo essa resistência. Mas eu acho que talvez em outros locais, muitas vezes pensa-se 2 vezes em tratar desses temas, porque sabe que a reação do público ela vai ser quase violenta, ela vai ser muito negativa. E uma pequena parte das pessoas vai levar aquilo como uma notícia, uma reportagem, e levar aquilo como um tópico de reflexão. E, infelizmente, não é só a imigração que entra nesse tópico. Nós podemos observar, por exemplo, o que aconteceu recentemente no bairro ali da Amadora, no Zambujal, e que eu também, analisando os comentários de alguns leitores na internet, principalmente a reação das pessoas, era também muito mais ou menos como é quando nós escrevemos sobre imigração, que é uma agenda woke, que as pessoas não devem ter espaço, e eu acho que isso é sintomático também dessa falta de diversidade. Então, naqueles dias, nós vimos nas televisões muitas pessoas negras comentando, mas só naqueles dias. Nós não vemos no dia a dia. Se for analisar essa semana, já não tem ninguém. Inclusive, esse próprio painel é composto somente por pessoas brancas, o que, ao meu ver, respeitosamente que digo, mas acho que é um problema. E eu entendo que somos poucos, né, que são poucos, né, porque eu sou uma pessoa branca. Mas não adianta trazer imigrante também só para falar que não tem imigração. No caso da imigração, isso não acontece. Mas no caso de temas relacionados com raça, as pessoas negras elas só têm espaço quando acontece alguma coisa com elas, como foi esse triste episódio. Então, nós não vamos ver no dia a dia essas pessoas nas redações e nas televisões, que eu acho que as televisões elas são aquilo que mais representa para o público, porque tem esse aspecto visual. Nas redações, muitas vezes, as pessoas não sabem quem estão ali, não vem a cara, né, só vem o nome.
Então, acho que Portugal ainda tem muito a avançar em relação a isso, e não Sim. pode ter medo das reações do público. Algo que acontece muito frequentemente na comunicação social, que vou dar um exemplo, uma situação qualquer de violência que existe em Lisboa, no Porto, o que seja, se for uma pessoa branca portuguesa, é um homem de 50 anos, de 40 anos, o que seja. Se for uma pessoa de origem brasileira ou africana, o que se diz muitas vezes é africano-brasileiro, ou seja, distingue-se automaticamente, nós colocamos numa caixa, e eu acho que isso também muitas vezes leva a um mindset que as pessoas têm de associar determinados comportamentos a determinadas origens, e isso é algo que acontece muito frequentemente, eu diria, infelizmente. Mas não sei como é que se é algo que a Amanda, não sei se quer comentar o tema, acontece, na verdade, essa é uma questão que ela é muito discutida nas redes sociais, a partir de uma recomendação da Comissão para a Igualdade, de que a recomendação era de que não se colocasse a nacionalidade das pessoas em determinadas notícias para evitar justamente esses estereótipos. Exato. Mas isso também é uma faca de dois gumes, eu acho. Porque, ao mesmo tempo em que, por exemplo, se acontece uma coisa em que o imigrante é a vítima, nós vamos colocar lá que digamos que é brasileiro. Mas eu acho que tem que ter um padrão, porque se você coloca só quando ele, por exemplo, quando é um imigrante que é, digamos, o agressor ou é o criminoso, isso tem uma repercussão enorme, né? E ajuda nessa falsa sensação de associar imigração com criminalidade, que é uma coisa que está muito na moda hoje em dia, né? Inclusive, no parlamento fala-se muito disso, e por mais que os deputados sejam constantemente corrigidos com os dados oficiais e também por nós jornalistas, as pessoas acreditam naquilo que elas querem. E eu acho que esse é um dos grandes desafios do jornalismo, que é, por mais que nós escrevamos uma notícia com todas as provas, com todos os dados factuais, se a pessoa não quiser acreditar naquilo, ela simplesmente não acredita. E também ali uma coisa curiosa que eu estava refletindo ontem, que é, quando as pessoas, essas pessoas mais radicalizadas, elas gostam daquele conteúdo da notícia, aí o jornalismo serve. Então, o público publicou uma reportagem, eu acho que foi no fim de semana, sobre a participação do PCC, que é um grande grupo criminoso da América Latina e do Brasil, que está aqui em Portugal, o que também já não era novidade, eu mesmo já escrevi sobre isso. E eu vi muita gente divulgando essa notícia, né? Muitas pessoas desses grupos de ódio, inclusive, dizendo, olha, o público divulgou, né? Assim, dando total notoriedade ao jornalismo, mas só porque era uma notícia que os agrada. Por quê? Quando nós publicamos uma coisa que não agrada, aí é jornalixo, aí é fake news, enfim, nem vou usar os termos que geralmente falam para mim na internet ou que me mandam. Então, é realmente uma questão muito complicada essa de como nós divulgamos em relação aos detalhes da notícia, mas acho que volto na questão da percepção do público, que só agrada a notícia quando aquele conteúdo vai no viés de confirmação da pessoa. No caso do PCC, que realmente sim, os imigrantes são criminosos, estão aqui e vão dominar Portugal. Aí todo mundo adorou essa notícia. Mas quando nós escrevemos, por exemplo, sobre a contribuição dos imigrantes para a segurança social, sobre a participação no mercado de trabalho e sobre todas as outras contribuições que são muito mais positivas do que negativas, aí o jornalismo não presta, não serve, é jornalismo. Eu vou pegar um bocadinho neste tema das redes sociais, das reações do público, dos feedbacks. Num mundo cada vez mais digital, o que tem muito de bom e tem muito de menos bom. E vou questionar o Wilson especificamente sobre estes movimentos, estas conversas nas redes sociais, se impactam de alguma forma aquilo que as redações fazem em torno destes temas, as respectivas coberturas, e se analisam o impacto que isto tem junto do vosso público, não é? Porque, naturalmente, sendo temas não consensuais muitas vezes, geram reações diferentes e geram sentimentos diferentes, não é? Como é que lidam com isto? Antes de mais, passo à apresentação. Eu sou o Wilson, tenho 31 anos, sou jornalista há 10, dos últimos 3 na TV e na CNN Portugal. Sou natural dos Açores, um homem branco, 1,75 m, cabelo preto, olhos castanhos. Portanto, e hoje tenho um fato verde também para demarcar aqui alguma cor. Em relação à questão das redes sociais, eu estaria a mentir se dissesse que as redes sociais não nos impactam, porque, de facto, nós, enquanto redações, vamos muitas vezes atrás das redes sociais, porque os últimos anos também nos permitiram uma coisa interessante nas redes sociais que tem a ver com
os protagonistas muitas vezes têm voz direta e isso permite nós chegarmos a histórias, a realidades que, à partida, estariam esquecidas, digamos, na hierarquia tradicional da comunicação. Agora, se nós devemos sempre ir atrás dessas histórias, eu acho que não. Eu acho que o nosso trabalho enquanto jornalistas é o de selecionar e de perceber as histórias que realmente importam, porque é muito fácil nós irmos procurar escalar uma polémica e pronto, e as coisas vão na espuma dos dias, vamos de polémica em polémica e não aprofundamos. Acho que o nosso papel com as redes sociais é, obviamente, ter uma ligação com elas e perceber aquilo que possam ser tendências ou temas de interesse, mas o tempo do jornalismo não é o tempo das redes sociais e há histórias que precisam de tempo para ser trabalhadas, para serem investigadas, para nós conseguirmos realmente dar todo o lado, todas as informações que nós conseguirmos recolher sobre determinada história. E, portanto, eu diria que o tempo de qualidade do jornalismo, ou a qualidade que seria associada ao jornalismo, não é a mesma, o tempo não é o mesmo das redes sociais. Agora, em relação à análise que nós fazemos desse trabalho, obviamente que o nosso trabalho hoje em dia também, enquanto jornalistas, passa muito pela promoção pelas redes sociais. São os canais que todos nós andamos sempre com o telefone na mão e, portanto, muitas vezes esse é o canal para que a pessoa chegue ao nosso trabalho. A verdade é que, na maior parte das vezes, nós não temos o tempo ou a disponibilidade para fazer esse acompanhamento imersivo sobre determinada reação ou movimento que o nosso trabalho gera. Mas há reportagens concretas que podem exigir essa monitorização. Eu dou um exemplo concreto. Há um ano fiz uma reportagem sobre cirurgias de redesignação sexual e o trabalho, além de uma componente televisiva, tinha depois capítulos escritos que aprofundavam, digamos, cada uma dessas áreas que era levantada pela reportagem. De facto, nós tínhamos uma promoção nas redes sociais e começamos a perceber, após o primeiro conteúdo, de que a quantidade de comentários e documentários de ódio e de ataque que surgiam nas redes sociais, que de alguma forma estavam, não digo a secundarizar o nosso trabalho, mas que estavam a levá-lo a ser o meio de algo que nós não queríamos, que era enquanto veículo de ódio. Nós não queríamos que o nosso trabalho viesse a alimentar o ódio. Então, editorialmente na CNN Portugal, nós discutimos o que é que fazemos com isto, porque nós não queremos que o ódio, de facto, neste trabalho, ganhe escala, porque nós queremos uma visão positiva, mesmo o trabalho em si era frágil, porque falava sobre falhas e erros que existiam nestas cirurgias, mas nós não queríamos que, de facto, a abertura que as pessoas nos tivessem dado, a confiança que nos tivessem dado, fosse de alguma forma estragada por esses efeitos colaterais. Então, nós decidimos fazer esse trabalho de bloquear, não tendo nós capacidade, e muitas vezes os jornalistas não têm essa capacidade, não temos as equipas com a dimensão suficiente para fazer esse acompanhamento permanente das redes sociais, decidimos não aceitar comentários nestas publicações. E esse bloquear não tem um impacto pior ainda nos públicos? É essa a discussão que nós tivemos que ter internamente. Para este caso em concreto, nós achamos que seria a solução, porque nós não tínhamos capacidade para dar essa resposta. Existem outros trabalhos de temas semelhantes também nesta matéria que nós não podemos também fazer este trabalho constante. Eu acho que o nosso papel é um bocadinho perceber também qual é que é a relação entre o jornalismo e as redes sociais. Isso leva-nos para outro campo. Mas, sobretudo, o nosso objetivo, em concreto, enquanto equipa, era o de não marginalizar. A minha preocupação, quando eu trabalho estes temas, é de alguma forma, honrar a confiança que estas comunidades tiveram comigo, porque muitas vezes a porta de entrada é muito difícil, está fechada por experiências do passado que não correram bem, por formas de tratamento que são erradas e, portanto, nós temos que fazer aqui um trabalho, às vezes de meses, para ganhar a confiança. E eu não quero que o resultado final, por muito duro que ele possa ser em algumas matérias, que esse resultado final, de alguma forma, melindre essa relação que foi construída. E eu dou aqui um exemplo concreto de uma outra reportagem que foi feita com a comunidade surda e a premissa da reportagem era muito simples. Nós tivemos informação, com a pesquisa, de que haveria famílias surdas que gostariam também de ter filhos surdos. E nós, obviamente, ficamos aqui no campo da ética. Isto é correto, não é correto? O que é uma deficiência? O que é que não é uma deficiência? E nós quisemos deixar essa reflexão depois para o público. Mas isto para dizer que tem que haver aqui uma preocupação, porque, obviamente, era muito fácil cair numa abordagem e dizer isto não é correto, estas pessoas querem ter filhos com uma deficiência, embora eles não a vejam como tal, e nós temos que ter essa perspectiva de
pôr-me nos sapatos dos outros, ver o mundo com os olhos dos outros e depois ter a preocupação, neste caso em concreto, também que a integração dessas pessoas seja plena também no trabalho. E neste caso concreto, a integração também se fez pela língua gestual. Nós tivemos que ter, ao longo de toda a reportagem, além de eu estar acompanhado por um intérprete de língua gestual, teve que haver, no momento da edição da reportagem, a língua gestual permanente no ecrã, preparada com antecipação, preparada com... até porque depois a reportagem iria para o site e tinha que estar no próprio site, também com a língua gestual integrada. Portanto, quando nós nos desafiamos a tratar sobre determinada comunidade, determinado grupo, nós temos que perceber as especificidades de cada um deles. Sim, eu ia só colocar é uma questão muito rápida, mas é uma curiosidade, Wilson, que é quando escrevem sobre determinados temas, comunidades, até que ponto é que, não sendo uma entrevista, sendo um trabalho editorial jornalístico, até que ponto é que incorporam, porque falavas de empatia e colocar-nos de um lado do outro, até que ponto é que incorporam a voz destas pessoas naquilo que estão a escrever, para fazer quase um soundcheck daquilo que vão escrever, ou se isto é uma prática ou não é, porque não vos faz sentido, não sei. Não, é uma prática porque, de facto, eu acho que todos nós queremos que as pessoas com quem estamos a trabalhar se revejam no resultado final. Eu encaro uma reportagem como um trabalho de equipa, seja entre mim, um repórter de imagem, todas as pessoas que estão associadas à produção e o próprio entrevistado. Os entrevistados também são parte deste trabalho, porque eles disponibilizam, porque eles estão dispostos a, muitas vezes, identificar fontes, a identificar pessoas que são importantes para contar aquela história. E, portanto, eu acho que nós temos que ter essa preocupação de refletir a voz dessas pessoas. Eu diria que o ideal seria eu apagar-me para que estas pessoas pudessem falar por si. Mas muitas vezes isso não é possível, porque nós temos que dar dados de contexto, temos que dar os factos, temos que enquadrar a narrativa e muitas vezes não é possível fazer esse tipo de trabalho em que a pessoa fala. Há histórias que se contam por si, mas nós também temos que fazer essa outra parte de enquadramento. Eu diria que essa é uma preocupação constante. Eu acredito, falávamos há pouco se havia espaço ou não para estes temas. Eu acredito que há espaço, eles nunca serão a prioridade, porque nós temos um conjunto de outros temas para lidar todos os dias, mas eu acho que podemos olhar para ele de uma forma integrada. Quando nós estamos a falar sobre salários, quando nós estamos a falar sobre acesso à educação, nós estamos a falar sobre estes temas. E muitas vezes nós achamos que só estamos a falar destes temas, estamos a tocar num ponto exótico, e não é. Porque a pessoa reconhece os problemas que tem no dia-a-dia e sabe que eles são reflexo de um conjunto de outras situações. E, portanto, nós andamos de alguma forma integrados. Eu acho que a nossa abordagem também, enquanto jornalistas, deve ser essa abordagem integrada e que nós não devemos bater constantemente num tema. Falo de uma comunidade hoje, eu provavelmente amanhã vou falar de outra. E não quer dizer que tenha esquecido a primeira que fiz. Simplesmente eu estou a tentar, com a plataforma que eu tenho, chegar ao máximo de realidades possível para perceber que as preocupações são transversais. Muito bem. Paula, estamos a falar de empatia, estamos a falar muito de colocar-nos no lugar do outro. Até que ponto é que existe, ou achas que existe falta de formação, tendo em conta as especificidades de quando se fala sobre estes temas, do tom, a abordagem? Estou a falar muito da comunicação inclusiva, ontem falou-se muito sobre este tema. Eu que também presido com muito gosto a Associação Portuguesa de Comunicação, no contexto das organizações, é um tema em que temos trabalhado e faz muito parte da nossa agenda. Portanto, até que ponto é que os jornalistas também sentem esta necessidade de ter alguma formação sobre como abordar os temas, qual o tom, qual a forma de escrever? Então, olá, viva, bom dia a todas as pessoas presentes. Então, o meu nome é Paula, eu sou uma mulher cis, branca, tenho cabelo castanho escuro comprido, uso óculos, tenho olhos claros, trago um cravo ao peito no meu casaco branco, porque ao fim de mais de 10 anos a escrever no espaço público sobre igualdade de género, enfim, eu sei bem o que é ter a minha liberdade ameaçada, portanto faço questão de a trazer ao peito comigo sempre que posso. Respondendo à tua pergunta, obviamente que sim. E porquê? Isto só, fazendo aqui um parênteses, isto é uma formação para a vida inteira. Eu escrevo sobre igualdade de género, direitos femininos, equidade, diversidade, há mais de uma década.
E eu continuo a errar, muitas vezes, na forma como escrevo. Eu continuo a descascar as camadas da cebola e muitas vezes encontro erros. E muitas vezes olho para os meus primeiros testes nestas matérias e até acho interessante que eles continuem online, porque eu penso, ui, Paula Maria, aquilo estava tudo mal. Mas acho interessante que esteja lá porque também mostra a construção que pode ser feita. Quer dizer, eu costumo usar muito a metáfora da lente. Tu pões a lente e vais começando a ver um bocadinho mais nítido. E conforme vês mais nítido, vais vendo mais pormenores. E olhas para os pormenores e vais vendo mais pormenores. Portanto, é um work in progress. Está sempre a evoluir. Portanto, a formação, há uma autoformação que nós temos de fazer, mas há também uma formação que eu acho que devia chegar às organizações. E o jornalismo não é exceção. E quando eu digo às organizações, é porque eu acho que até há muitos jornalistas com imensa boa vontade, e há novas gerações que chegam já com outras lentes e com outros olhares para estas temáticas, mas que depois se deparam com chefias que estão muito, muito longe de ter, lá está, a objetividade que a Margarida falava há pouco, quando falamos nas temáticas de inclusão, da diversidade, da equidade. Agora, a objetividade também se treina, não é? A vida, eu costumo dizer, a vida é feita de escolhas. Nós estamos aqui porque fizemos a escolha de estar aqui. Nós escolhemos o que dizemos, com quem falamos, o que fazemos, o que vestimos. O jornalismo não é exceção. O jornalismo é feito de escolhas diárias. E as escolhas que nós fazemos podem realmente ter aqui uma formação por trás que nos ajuda a ter, se calhar, diferentes perspectivas. Obviamente que termos também redações que espelhem pluralidade da sociedade ajudava-nos, desde logo, a ter pluralidade de abordagens. Mas também sabemos que as redações não são propriamente espaços plurais, não são espaços de diversidade. Mas há coisas que os mídia, enquanto... eu continuo a acreditar no jornalismo. Hoje em dia sou assessora de imprensa, portanto, eu já estive do lado lá muitos anos em redações, hoje estou em assessoria, continuo a escrever opinião, faço produção de conteúdos, portanto, eu tenho aqui uma visão muito 360 da coisa e acho que há aqui uma coisa que nós não podemos esquecer. Os mídias, seja em que formato for, seja eu como nos meus artigos de opinião, eu tenho de usar esse meu privilégio da melhor forma. Um jornalista, quando tem espaço para escrever uma história, tem de usar esse privilégio que é contar o mundo também da melhor forma. Um editor, quando distribui trabalho, também tem de usar esse privilégio de contar o mundo da melhor forma. E o jornalismo continua a ser um bastião de liberdade, de democracia, de descrição empírica daquilo que é a sociedade. E a sociedade está muito longe de ser uma bolhinha espartilhada. E é muito importante que no jornalismo, que fala para as pessoas, que conta histórias, que não espartilha narrativa em bolinhas pessoais. Isto tem de começar pelas pessoas que estão no alto dos cargos, pelas pessoas que estão nas chefias. Eu dou-te exemplos. Por exemplo, lembro-me nos meus anos de jornalismo, acompanhei durante quase um ano, isto é um exemplo muito prático para ver o tipo de respostas que às vezes os jornalistas também encontram, porque lá está, a objetividade de quem está nos cargos de chefias ainda não foi formada, digamos assim. Acompanhei uma vez uma história que era da implementação de um modelo de Housing First em Portugal, pela mão da Associação Crescer, que, aliás, vai estar aqui o Américo Nave, daqui a pouco a falar também num painel, tem um trabalho absolutamente incrível, é um modelo, assim, trocado por miúdos muito rapidamente, visa a reintegração de pessoas em situação de sem-abrigo na sociedade, mas num modelo 360, e durante mais de um ano acompanhei a história destas pessoas, histórias inacreditáveis. Era um problema muito premente e continua a ser na nossa sociedade, as estruturas falhavam, as respostas falhavam, portanto era um ano de investigação. E a pessoa que dirigia a revista onde eu trabalhava na altura, naquele caso no Expresso, disse-me uma frase que eu não esqueço e trago mesmo até hoje, que era: não vai ser capa, porque ninguém quer ver um sem-abrigo numa capa de revista. Lembro-me, por exemplo, que numa reunião de redação sugeri fazermos uma grande reportagem sobre a mutilação genital feminina. E também me terem dito: os leitores portugueses não têm interesse em mutilação genital. Ou quando eu comecei a escrever os meus artigos de opinião, e ao fim de algum tempo a vida de saltos altos no Expresso começou como até uma coisa muito de guerra dos sexos, uma coisa mais sexista impossível, e eu cheguei ali a um ponto em que eu disse: eu gostava de escrever sobre igualdade de género. Ui, feminismo, isso é um tema muito radical. Não achas que era melhor escrever sobre batons, que assim aqueles temas mais leves que as mulheres gostam mais de ler? Estamos em 1950 agora. Portanto, ou seja, claro que muitos anos depois eu vejo as coisas mudam.
e evoluem, mas ainda há muito, muito, muito trabalho a fazer para garantir que o conteúdo não é? noticioso, que o conteúdo dos espaços de opinião, ainda há bocado falávamos aqui da opinião, eu ontem dei-me ao trabalho, por exemplo, ao final da tarde pensei, amanhã vou lá para aquele evento, deixa-me fazer contas, não é? E dei-me ao trabalho de andar a abrir os sites assim de alguns jornais principais em Portugal, os últimos 2 dias de colunas de opinião. Observador, e aqui eu vou-me cingir a características, enfim, que são mais comuns na nossa sociedade, o género ou pessoas negras, imaginemos, por exemplo. Observador, nos últimos 2 dias tínhamos artigos de opinião de 17 homens, 4 mulheres, 0 pessoas negras. Jornal de Negócios, 8 homens, 2 mulheres, 0 pessoas negras. Diário de Notícias, 10 homens, 4 mulheres, 0 pessoas negras. Expresso, e aí fui aos últimos 4 dias para apanhar ali a leva do fim de semana, que sabemos que no caso do Expresso é importante. 30 homens, 6 mulheres, 0 pessoas negras. Público, que é um jornal que tem feito esforços muito concretos nestas matérias, e isto depois nota-se, por exemplo, quando chegamos à caixa de opinião. 13 homens, 10 mulheres, pelo menos uma pessoa negra, não posso garantir que havia mais ou não, porque muitas não tinham foto. Portanto, o que o público também nos mostra é que é possível fazer este esforço, mas isto tem de ser um esforço consciente, porque esta questão da autorregulação não funciona. É preciso que as estruturas se sentem, e assim como falavam aqui nos discursos de abertura, se sentem, reflitam e falem sobre estes temas e tracem objetivos, tracem metas claras. E porquê? Porquê fazê-lo? Bom, se na realidade aquele dever moral que todos temos, nós sabemos que quando representamos a sociedade de forma mais diversa, estamos a espelhar melhor a realidade da sociedade. O fator moral também podia entrar aqui, mas falemos também de negócio. Nós, quando não espelhamos a sociedade no seu todo, não estamos a representar uma série de leitores. Esses leitores são excluídos e são leitores que, se calhar, não vão ler aquelas notícias. Isso é a audiência que não está a ser alcançada. E hoje em dia sabemos tão bem como a guerra das audiências e como o fator comercial, o fator negócio, entra portas adentro nas redações e influencia de forma bastante perniciosa o trabalho e a objetividade dos jornalistas. Portanto, acho que tudo isto devia ser refletido. E eu, sinceramente, saí do jornalismo, mas louvo todos os dias as pessoas que continuam a fazer este exercício de resiliência, que é manterem-se em redações com condições muito precárias, com falta de tempo para pensarem os temas, não é? Porque falta o tempo. Às vezes não falta a vontade, falta o tempo e falta ter desfias que estão também com esta objetividade um bocadinho mais treinada, porque lá está, também vem pelos motivos que a Margarida dizia, de bolhas, e continuamos a ter essas bolhas muito, muito presentes nas redações. Voltamos ao tema do mindset, da importância da liderança. Falou-se muito ontem, voltou-se a falar hoje, eu acho que é um tema absolutamente fundamental. Tinha mais perguntas, mas isto era um tema que dava para o dia inteiro, mas vamos dar a possibilidade também à nossa plateia de colocar algumas questões. E temos aqui à frente... Olá, bom dia a todas, a todos e a todos. O meu nome é Hélder, sou presidente da Opus Diversidades, tenho cabelo curto, 53 anos, estou com um fato azul e assim umas manchas de xadrez. Queria-vos colocar uma questão que, quando entrevistei aqui há 3 anos a Aline Flor, a Sofia Branco e o Bernardo Mendonça no Para Lá do Arco-Íris, lhes coloquei, mas não era um evento com esta visibilidade. Há cerca de 4 anos, um projeto europeu, o ETOS, foi feito na Grécia, Croácia e Lituânia, e o ETOS era o acrónimo de erradicar discursos transfóbicos, homofóbicos e bifóbicos da comunicação social. E, portanto, analisava, fazia o diagnóstico e fazia propostas. E das 3 principais propostas era que houvesse formação obrigatória de pessoas jornalistas, especialmente de pessoas editoras, porque, aparentemente cá também, mas os cargos de edição, de direção nas redações eram machistas, homens, e com uma estrutura mental bastante machista, que houvesse sempre uma pessoa editora, provedora, que revesse os textos antes de serem publicados, em termos de linguagem inclusiva, em termos de algumas coisas que vocês já disseram, que era não dizer que
o autor ou a autora daquela agressão tinha uma determinada etnia que não acrescenta à história, mas pode acrescentar à discriminação. E, por último, assegurar representatividade na comunicação social, seja, como a Paula estava a dizer, em termos de quem escreve, seja em termos de quem vai comentar. Nós vemos uma pessoa racializada na televisão e, sem som, quase certeza que está a falar sobre racismo. Vemos uma pessoa portadora de deficiência, quase certeza está a falar sobre deficiência. Vemos uma pessoa LGBT, está a falar sobre direitos LGBT, em vez de estar a falar sobre a sua profissão, sobre aquilo em que é boa. E nós deveríamos mudar este paradigma. Gostava de saber como é que a gente pode fazer isto. Para alguém em concreto ou... Ok, pergunta aberta. Vou começar só porque, obrigada pela pergunta, enquanto falava, lembrava-me de uma coisa que fizemos na Exame e que parece que foi assim super rebelde. Há 4 anos nós criámos uma rubrica... Bem, vou começar antes. A revista Exame tem 35 anos. Por norma, cheia de homens, 50 anos, brancos. Aliás, a primeira vez que eu fiz uma entrevista já a trabalhar para a Exame, a pessoa ficou a olhar para mim e disse: mas é a jornalista da Exame? E eu, sim. Não, mas da Exame, da revista? E eu, sim, acho que sou eu. Desculpe, estava à espera de um senhor de fato e gravata mais ou menos de meia idade. E eu apareci mais ou menos assim, de ténis e de calças de gangue, e disse: olha, eu vou ser... É o que há, exato, vai ser o melhor que vai conseguir arranjar. Peço imensa desculpa. E nos últimos 7 anos trabalhei na Exame, eu sempre fui a única mulher, durante praticamente todo o tempo, e houve uma altura em que nós espalhámos assim todas as capas de 30 anos da Exame e dissemos: temos um problema. Só há homens na capa, não é? Que é natural nos negócios também, porque reflete bastante aquilo que têm sido as lideranças das empresas em Portugal, e na Exame entram CEOs de empresas nas capas. Portanto, no ano passado fizemos pela primeira vez um ano de capas paritárias e fizemos um festão. E foi muito difícil de fazer. E há 4 anos nós criámos um projeto chamado Girl Talk, que decidimos que se chamaria Girl Talk, com bastantes constrangimentos no grupo de comunicação social a que pertencemos, porque na altura a pessoa que ocupava o cargo de publisher disse nem pensar, porque chamar Girl Talk, que horror. E nós dissemos: não, vai se chamar Girl Talk, o meu diretor é um homem, atenção, acho que é importante dizer, e nunca se falou de igualdade de género. O objetivo desta rubrica, que dura há 4 anos, foi precisamente trazer as mulheres que falam das suas profissões. Tivemos governantes, empresárias, gestoras, sociólogas, politólogas, you name it. Nunca falámos de igualdade de género, exceto em um ou outro evento, porque naturalmente que a Girl Talk existiu para esbater aquilo que era a falta de representatividade das mulheres nos mídia. Sabe o que aconteceu a seguir? A maior parte dessas mulheres foi chamada para a televisão para comentar, começou a ser entrevistada por outros meios, e ganhou prémios, que eu acho sempre absolutamente genial. Começou a ir para conferências. O que é que isto significa? Essas recomendações fazem sentido, dão uma trabalheira dos diabos, sobretudo em redações que não têm pessoas. Isto não é uma justificação, é uma explicação. Isto dá mesmo muito trabalho. E o dar mesmo muito trabalho, e estamos só a falar de igualdade de género aqui no caso. Dar muito trabalho significa, e eu tenho esses Exceis feitos, que eu preciso de convidar 3 vezes mais mulheres do que homens para elas aceitarem. 3 vezes mais. Eu tenho listas absolutamente inacreditáveis de convites para coisas. Porque as mulheres, por norma, não aceitam, a menos que se sintam profundamente seguras daquilo que vão fazer, e depois, se aquilo encaixar na agenda, que tem 375 mil coisas para fazer ainda. Provavelmente os maridos não têm. Eu gostava só de dizer, é que se calhar, quanto mais mulheres nós conseguirmos ver no espaço mediático, mais normalizado fica para as mulheres que elas têm direito a lá estar, não é? E que podem, se calhar, arranjar tempo dentro de toda aquela sobrecarga da vida das mulheres, que aqui todas nós sabemos que existe. E leem mais a Exame. Exato. Desculpa, eu queria te responder a ti também. Eu acho que a questão da diversidade era aquilo que o Wilson dizia. Não é só escrever sobre a igualdade de género, não é convidar a pessoa negra para falar sobre racismo. Estamos a fazer uma reportagem sobre liderança,
Se calhar, em vez de convidarmos 5 homens brancos meia-idade, se calhar vamos convidar uma panóplia de gente que está em cargos de liderança, porque as pessoas existem, não é? E elas existem. Temos é de lhes dar visibilidade e temos de lhes deixar confortáveis de saber que elas têm o direito de estar ali e que não vão ser propriamente agredidas por darem a voz, que é o que acontece. Quer dizer, eu sou uma mulher branca, cis, eu sei quão privilegiada eu sou, e mesmo assim eu recebo ameaças de violação, recebo insultos, recebo ameaças de morte por escrever sobre igualdade de género. Agora imaginemos, se calhar, uma mulher negra LGBT, se fosse escrever sobre aquilo que eu escrevo, o que é que lhe ia acontecer? Portanto, é preciso abrir espaço para que as pessoas tenham direito a ter voz. Eu ia perguntar... Sim. Obrigada pela pergunta. Só eu acho que recomendações talvez já não funcionem. Eu acho que deveria ter realmente, nos manuais de redação, coisas que nós deveríamos nos aperceber de maneira natural, que é, vou escrever uma reportagem sobre assuntos X, não importa qual é. Eu tenho 5 fontes, tenho 6 fontes. Eu não vou entrevistar 5 homens e uma mulher. Vou entrevistar 3 homens e 3 mulheres. Isso, para mim, eu, enquanto jornalista, isso, para mim, é muito, muito básico, desde sempre. Então, eu sempre tomei esse cuidado. Mas eu sei que muitos não tomam. Só que as recomendações, talvez, elas não surtam efeito. Então, eu acho que deveria ter, realmente, uma questão de norma. E aí pode pensar, mas norma, é obrigação. Mas eu acho que, enquanto as coisas não acontecerem naturalmente, tem que ter, digamos, uma regra. Não é? É que nem a questão das cotas. Se o acesso fosse realmente democrático e diverso, as cotas não precisavam existir. Ou mesmo as cotas, como acontece na Alemanha, a cota das mulheres nas empresas. Isso não seria necessário se isso acontecesse de uma maneira natural. Então, acho que sim, as recomendações ajudam, mas acho que, nesse momento, não estão sendo seguidas pela maioria e não são suficientes para que isso realmente aconteça. E, novamente, nosso que a Margarida falou, em relação às redações em Portugal, são pequenas, são poucos jornalistas. Nós também mal temos tempo para fazer formações, não é? Eu, por exemplo, tenho uma formação no jornal É o País de jornalismo de gênero, mas eu sei que são poucas as pessoas que têm, e por não ser um assunto tão conversado nas redações, acaba-se que também há pouco interesse em fazer formações específicas, como jornalismo de gênero, sobre as questões LGBTQIA+. Então, é uma questão muito profunda, poderíamos ficar aqui falando o dia todo. Eu queria só acrescentar, eu acho que muita da nossa formação acaba por ser no dia-a-dia, quando nós estamos a trabalhar uma história e percebemos, ok, eu estou a entrar neste território, não é um território, como é que eu lido com isto, não é? E eu acho que a reação deve ser sempre a mesma, que é perguntar abertamente e mostrar ao outro lado que nós também temos fragilidades, que nós também não estamos propriamente confortáveis com determinadas questões, mas acho que mais vale isso do que depois cairmos no erro mais tarde. E eu, por acaso, na redação da TVI e da CNN Portugal, tenho sentido abertura e acompanhamento até dos editores quando trabalho estes temas, porque, de facto, querem perceber porque é que eu utilizo este termo e não aquele. E eu explico e aceitamos. Mesmo que isso, de alguma forma, possa criar alguma dificuldade para o leitor, porque às vezes temos que ter aqui também esse compromisso entre... Lembro-me de um exemplo muito concreto estávamos a falar de pessoas que tinham deficiências, não eram deficiências visíveis, eram intelectuais, e nós estávamos aqui chamamos de deficiências, chamamos de dificuldade, e, portanto, eu acho que também é possível irmos fazendo gradualmente este passo de transição, de perceber que, de facto, existem os termos que nós todos estamos habituados, mas existe uma outra variedade que é mais inclusiva, que nós também podemos começar gradualmente a adotar. Nós vamos ter que... Deixa-me só dizer duas ou três coisas que ainda não... que gostava de dizer. Primeiro, eu faço parte de uma geração de profissionais que foi muito privilegiada, não só pela formação que teve específica, e como o tempo que viveu profissionalmente. O facto de ser mais velha, neste caso, tem que ter algumas vantagens, não pode ser só... exatamente. Primeira coisa. Segunda coisa, hoje, nas redações, não sei como é que é, enfim, conheço algumas, não há tempo, nem há vontade de discutir o que quer que seja. Não há tempo para estas conversas. E nota-se isso, e imagina então que em redações de televisão ainda menos tempo há. Portanto, a questão da reflexão, o trabalho de jornalista é um trabalho reflexivo e ele é só de qualidade quando tem essa reflexão. E essa reflexão hoje não existe, as chefias não a promovem
e não a querem promover, e os próprios jornalistas, regra geral, claro, eu sei, a formação da generalização é sempre complicada, mas globalmente é isso, e sobretudo é isso também que tem afastado muito público, leitor, ouvinte, vidente, dos meios de comunicação social e do jornalismo, porque as pessoas, enfim, não vamos agora abordar esse tópico, porque senão isso é outra questão. Outra coisa, eu queria dar-vos um exemplo, porque também ontem estive a ver, bom, amanhã tenho isto, o que é que eu vou fazer? E eu assisti à discussão da questão das cotas de mulheres na vida política. Não queiram saber o que foi. Não queiram saber o que foi. Politicamente foi desgastantíssima. Era líder do PSD o atual Presidente da República, era líder do Partido Socialista o atual Secretário-Geral das Nações Unidas, exatamente, e era também Primeiro-Ministro, o atual Secretário das Nações Unidas, porque isto foi em fevereiro de 99, antes da segunda eleição de António Guterres. E houve um congresso no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o 9º Congresso do Partido Socialista, presidido pelo então Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos, que era quem dirigia os trabalhos. Eu vou pedir desculpa, Flor, estão-me a fazer sinal, tem que ser o advogado. Não, é rápido. Temos ali uma pergunta de uma senhora que está... Vai já. Mas é que isto é tão eloquente em termos de números que vai dar conta do exemplo que eu queria dar. E quando foi apresentada a proposta ao Congresso do Partido Socialista de inclusão de 25%, nem sequer foram os 33% e muito menos a paridade, de 25% em 1999, 25% de outro sexo, além dos homens, o que é que aconteceu? Houve uma salva de palmas. E o que é que fez o experientíssimo dirigente desta Assembleia, neste caso era o Congresso do Partido Socialista, Almeida Santos, disse, considera-se aclamada, considera-se aprovada por unanimidade e aclamação esta proposta. E qual era a proposta? Era, a Comissão Nacional do PS tinha à época 201 elementos, passou a ter 261, que é para pôr as mulheres. A Comissão Política do PS tinha à época 61, passou a ter 76. E, portanto, não foi votado. Eu acho que eu fiquei indignadíssima com isto, e acho que fui das pouquíssimas jornalistas que contou isto, porque, de facto, o que é que aconteceu? A partir desse momento, havia mais 25% de mulheres, mas os órgãos estenderam-se. Entretanto, com o tempo, voltaram ao tempo. Porque é assim, isso foi-me dito assim, mas algum homem sai para entrar uma mulher? E só para acabar, mesmo uma frase, só para acabar, porque é que às mulheres é exigida competência que aos homens não é? Porque é que os homens podem ser incompetentes à vontade, que a questão do mérito não se coloca, e às mulheres têm que ser competentes? Portanto, isto, de facto, a questão da diversidade, do pluralismo, da igualdade, coloca-se quando também as mulheres incompetentes puderem ter o seu espaço, tal como têm milhares de homens. Todos nós sabemos que há milhares de homens incompetentes que continuam. É uma boa forma de terminarmos este painel. Não vamos ter tempo para mais perguntas, mas vamos ter um intervalo que eu julgo que é já a seguir. E, portanto, aproveitem estas pessoas fantásticas para interagir, para colocar mais questões. Vou parar um bocadinho o intervalo e fazer mais uma pergunta. Eu não tenho nada para dizer. Não sei, a organização é que manda. Estava ali aquela senhora há Pode tanto ser? tempo Mais no uma ar. pergunta? Não pode. Não pode. Aproveitem no intervalo. Muito obrigada pela vossa presença e obrigada também a todos.